Eu não sei qual que é a idade sua hoje, mas eu sou de 1982, quando eu passei dos ENTA, e a minha percepção de trabalho, de mercado de trabalho, é uma percepção bem crítica com relação ao que nós temos hoje nos nossos dias. A gente tem uma geração que não sabe trabalhar, essa é a verdade. Eu pude testemunhar muitas coisas, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Hoje eu vejo que havia um propósito nisso tudo, tudo aquilo que eu pude testemunhar, vivenciar. E hoje a gente tem visto uma geração de até 30 anos de idade, jovens que querem entregar algo para o mundo, querem mudar o mundo, transformar o mundo, né? Querem causar um impacto histórico no mundo, mas jovens que não aprenderam a trabalhar, jovens que foram privados do que seja trabalhar. Sempre que eu converso com algum amigo meu que tem a mesma idade que eu, a conversa, quando cai nessa coisa de mercado de trabalho, quando cai em funcionário, prestador de serviço, a conversa sempre termina em pizza. A gente sempre lamenta a falta de competência, a falta de interesse em aprender dessa geração que está aí hoje no mercado de trabalho. A gente sempre brinca também o seguinte, essa geração ela parece perdida, parece perdida. Então a gente deve ter emprego por muito tempo para a gente e também para os nossos filhos. Porque nós que estamos testemunhando um regresso absurdo na mão de obra de trabalho qualificada, nós estamos todos os dias, de maneira informal e também, dependendo da idade, já de maneira intencional, ensinando nossos filhos e filhas a trabalharem, para não se tornarem obsoletos ou não conseguirem entregar algo consistente, como a maioria das pessoas nos nossos dias. Existe uma série de razões para isso, uma série de questões culturais, sociais, toda a politização do mundo, que ainda quer vender para o jovem que o governo pode pagar suas contas. Enfim, a gente não vai entrar nisso aqui porque se a gente não abre espaço nem para as doutrinas dos homens no HDR, nós certamente não abriremos espaço para fazer um debate político no nosso espaço. Mas dá para ter uma ideia de qual é o meu pensamento, né? Com tantos livros do Olavo aqui atrás, a própria Bíblia, a gente entende que a gente precisa trabalhar bem e trabalhar muito. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que passa na cabeça desses jovens, mas eu sei que o trabalho político realizado para que pensassem da maneira que pensam foi um trabalho de tirar o chapéu. É difícil encontrar um jovem hoje que saiba conversar, que saiba olhar nos olhos conversando, que saiba interpretar o que está acontecendo sem uma visão de dor, sem uma visão politizada, sem uma visão apocalíptica de que o mundo pode acabar a qualquer momento e precisamos fazer alguma coisa a respeito disso. Você deve ter percebido que um jovem hoje tem uma capacidade de opinar absurda, absurda, mas uma capacidade de agir muito, muito aquém do que de uma criança bem orientada. Eles realmente foram educados e foram conduzidos à maturidade nas instituições formais, pessoas que prezam por um modelo político, um modelo social que vai contra muitas coisas que ajudaram a gente a construirmos, que foi construído até hoje. Eu não sei se você sabe, mas a Pamela começou com um trabalho na internet como aluna de um curso chamado Como Educar Seus Filhos. A gente aplicou todo o ensinamento, todo o conceito desse curso na nossa filha mais velha. A Laurinha era uma aluna exemplar, ela disparou, começou a ler muito depressa. E a Pamela foi convidada a participar da equipe de suporte dessa turma, dessa empresa que estava buscando realmente ajudar famílias a pré-alfabetizar seus filhos em casa. Existia um contexto na época, um momento difícil de politização das escolas, de início de ideologia de gênero nas escolas, ainda no maternal. Isso deixou muita gente preocupada, e com razão, né? E a gente pôde ter acesso a muitas histórias de famílias com problemas graves com seus filhos. Havia ali, dentre alunos, mães de pré-adolescentes e adolescentes que estavam desesperadas porque os filhos não sabiam ler aos 13 anos de idade, aos 12 anos de idade. Então veja que eu não estou falando aqui de pessoas que não tiveram acesso à informação, de pessoas que infelizmente tiveram que colocar seus em escola pública. Não. Estamos falando de pessoas que inclusive compraram um curso que não era barato. Era um curso que na época, se não me engano, custava uns R$ 1.500. Isso não tem 8 anos. Tá? Então, todo esse contexto difícil que nós temos no Brasil de ensino, ele tem um lado que a gente não vai ficar sabendo, a menos que você faça parte dessa turma da dor.
Essa turma que sofre, que perece por conta desse sistema em frangalhos de ensino que nós temos no país. E você vai pesquisando um pouquinho mais, você vai vendo que vai muito além do Brasil. Não é sobre a política no Brasil, é sobre uma política global. É sobre um movimento que também está forte na Europa, que deveria ser o último lugar do mundo a ter esse tipo de coisa. Um povo tão antigo, tão experimentado, tão sofrido de guerras, de confusões, e um povo que preza pela cultura, pela história. Você percebe que é muito maior do que um presidente da república num país como o nosso. É muito maior do que isso. Muito maior do que isso. E essa geração está chegando no mercado de trabalho sem saber trabalhar. Manifesta um desejo enorme para trabalhar, uma força de vontade enorme para mudar o mundo, para mudar as coisas. Então esse jovem chega na empresa querendo já mudar a empresa, né? E aí alguém tem que dar um balde de água fria para esse jovem, para essa jovem, e dizer: olha, você não foi contratado para mudar a empresa. Você foi contratado para desempenhar um papel, para desempenhar uma função. Você tem um papel nesse departamento. A sua função aqui vai ser essa. Eu preciso que você faça isso. Eu preciso que alguém faça isso para mim. E eu estou remunerando dessa forma a pessoa que fizer isso para mim nesse período de trabalho. Esses jovens estão entrando nas empresas, cheios de expectativas, em transformarem a empresa em algo que não existe. E depois de um ano de trabalho, eles ficam desanimados, porque não conseguiram mudar nada, né? Alguém disse para eles que bastava eles tomarem decisões, terem uma postura, e de repente aquela função a qual ele foi contratado vai ficar completamente obsoleta, porque ele vai resolver muitos problemas que os proprietários nem sabiam que existiam, né? Que os sócios nem imaginavam que existiam. Esse é o tamanho da inocência, a palavra é essa mesmo, da inocência dos nossos jovens da força de trabalho. Conversei uma vez com um presbítero daqui de Uberlândia. Ele estava me dizendo que ele arrumou um aprendiz para ele. Ele mexe com elétrica, instalações elétricas. Um cara muito de Deus. E me contou que um jovem de uma família que parecia ter necessidade, já estava ali com 18 anos, querendo trabalhar, ele deu uma oportunidade para esse jovem. Não durou uma semana. Coisas assim muito básicas, né? Não bastava só explicar, ele tinha que mastigar. E nem mastigando as coisas para o jovem, ele conseguia fazer o que tinha que ser feito. Coisas muito simples mesmo, tá? Coisa que você não precisa ter um curso técnico em elétrica para fazer, tá bom? Quem está falando isso com você é um cara que não entende nada de elétrica. Eu não entendo nada de elétrica. E ele conversando comigo, estava me dizendo que nos intervalos do trabalho, na hora do lanche, na hora do almoço, de repente esse jovem desembestava a falar. Os problemas sociais, os problemas políticos. Ele tinha uma opinião formada, ele tinha algo para dizer, ele tinha um manifesto para fazer. Mas ele era incapaz de trabalhar, né? E como esse jovem, como esse presbítero, esse irmão querido, comentou comigo, todo mundo da minha geração tem essa visão com relação à força de trabalho nova. Todo mundo, né? E eu, inclusive, eu tenho uma fama de ser rude. Essa fama me precede, né? Eu não tenho vergonha de confessar isso para você. Eu tenho uma fama de ser rude, muito rude. Eu já tenho um jeito mais fechado na minha expressão facial. Eu não sou muito de sorrisos mais, né? Eu não tenho meus 17 anos, como José, antes de ser levado preso. Eu não tenho muitos motivos, assim, de ficar sempre sorrindo o tempo todo, né? Então, com essa expressão minha mais fechada, essa cara mais fechada, já existe uma tendência natural de eu parecer ser mais rude do que eu já sou. E eu sou um cara rude, eu sou um cara que, no contexto de trabalho, um cara que exige aquilo que é solicitado. E muitas vezes eu tenho que recuar, porque se eu continuar, eu vou destruir o trabalho daquela pessoa. Porque eu entendo que houve um compromisso ali, né? Olha, eu estou disposto a cumprir o que foi me solicitado. Eu preciso fazer isso, porque é um acordo que nós fazemos. Eu assinei um contrato dizendo que eu vou fazer isso. E ainda que você não tenha um contrato de trabalho onde você está hoje, que é super comum, principalmente no mercado digital, você tem a sua palavra para você dar. Você tem um compromisso que você fez com aquela pessoa de sim, eu vou te entregar isso aqui. Eu vou me dedicar tantas horas por dia para fazer esse tipo de atividade. Eu dou conta de fazer isso para você, nesse prazo que você precisa. E simplesmente cumprir o prazo. Cumprir o prazo. Mas uma coisa muito interessante, a gente quando vai ficando experimentado no trabalho, a gente consegue farejar quando tem um vagabundo por perto. Quando tem um cara que faz coco mole, um cara que se faz de bobo. Deus me deu essa curta experiência para trabalhar com muita gente. E eu tive alguns empregadores, tive equipes que eu cuidava. Cheguei a ser gestor nacional de uma empresa, de uma indústria que trabalha com construção civil. Nessa indústria eu tinha 3 equipes ao mesmo tempo, mais o meu trabalho a fazer.
demiti gente, contratei gente, treinei gente. Por eu ter me dedicado e me entregado ao que se propôs, eu pude aprender muita coisa muito rápido, muito depressa. E também pude aprender a lidar com pessoas. Mas essa fama minha, ela me precede, né? Então, essa geração mais nova é uma geração que se dói demais. É uma geração que se ofende facilmente demais. É uma geração que para conversar você precisa ter muito tato. Você precisa primeiro dar um bom dia com um emoji, fazer uma brincadeira, né? Fazer uma piadinha, arrancar uma risada e pedir alguma coisa com muita educação, esperar uma resposta positiva, dar um prazo para aquela pessoa te responder, etc, etc, etc. E eu não fui educado dessa forma. Eu fui educado no contexto de produção. Não dá para esperar a pessoa interpretar o que você vai falar para depois solicitar alguma coisa, né? E no meio desse contexto todo politizado de trabalho e de visão de mundo, as pessoas tendem a achar que nós somos polos distintos. Existe um polo de ideias e vontade de crescer e vontade de fazer, e um polo mais careta, mais experimentado, mais contido, mais reservado. Por conta do contexto da nossa geração. As pessoas tendem a achar isso, né? Quando, na verdade, nós que passamos dos ENTA, nós temos também as ideias, nós temos também a vontade de fazer, nós temos a vontade de produzir, nós queremos entregar coisas, nós somos mais experimentados. Então essa ideia que um jovem pode chegar, né, e querer mudar tudo, querer fazer tudo diferente do jeito que a cabeça dos jovens hoje funciona, não vai funcionar numa empresa que já tem pessoas que passaram dos ENTA, não vai funcionar. Então se você está nessa geração que hoje nasceu após os anos 2000, você está nessa geração, sabe um pouquinho antes, né? Até 95, não muito menos que isso. Se você nasceu nessa geração, depois dos anos 2000, existe uma probabilidade enorme de você não saber trabalhar. E a gente entende que isso não é culpa sua. A gente entende que existe todo um sistema, toda uma estrutura que te fez acreditar que bastava fazer o que você faz para entregar um bom serviço. É uma estrutura que te fez acreditar que você pode mudar o mundo. A gente entende isso perfeitamente. Mas você precisa aceitar o fato de que não vai ser assim que você vai conseguir entregar um bom resultado no trabalho. Não vai ser assim. A menos que você empreenda, você realmente faça tudo do zero, com pessoas da sua geração, com a cabeça que você tem, e comece a movimentar coisas para que aquilo produza riqueza, porque é isso que o trabalho faz. O trabalho produz riqueza. O trabalho é a única coisa no mundo que gera riqueza. Não é Bitcoin, não é trade, nada disso. É o trabalho que gera riqueza. E se você não gerar riqueza, você vai gerar miséria, porque você vai trabalhar e não vai colher resultado. Então, se você está inserido nessa geração, por favor, considere estar errado. Considere estar errado. A minha geração, quando chegou no mercado de trabalho, não chegou querendo mudar nada. Chegou querendo aprender. A gente quer aprender. Como se faz isso? Como é que conversa com o cliente? Como é que se faz um desenho técnico? Como é que eu posso entregar um projeto? Como é que eu faço um acompanhamento de obra? Como que eu abro um paciente? Como que a gente faz isso? A minha geração, como todas as outras antes da minha, chegou no mercado de trabalho com essas perguntas. Essas perguntas. E nós aprendemos muitas coisas com quem já sabia. Nós reconhecemos o nosso lugar de aprendiz. E nós reconhecíamos os lugares de mentores dos nossos chefes, dos nossos gestores, dos nossos patrões. Porque eles eram mesmo mentores. Eles eram os doutores dos negócios. Eles estavam ali todos os dias. O negócio funcionava por causa deles. Isso era muito claro para mim. Todos os meus amigos foi assim. Nenhum amigo meu chegou dando chute na porta. Vamos mudar isso aqui tudo. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Você pode estar com dificuldade para arrumar um trabalho por essa postura. E se você tem essa postura naturalmente, se você acha que isso é uma coisa natural de quem está buscando o trabalho, eu preciso te falar que você está completamente enganado. Completamente enganado. O ferramental que você sabe usar, as facilidades que você tem para comunicação digital, não fazem de você alguém competente para o trabalho. Faz alguém apto para aprender a trabalhar. Apto para atender um cliente. Apto para fazer uma venda. Mas um vendedor se constrói. Alguém que atende o público, alguém que faz suporte para alguém, é alguém que se constrói. Aí tem um segundo degrau nessa conversa. Depois que você encara isso com maturidade, e entende que você está ali para entregar um resultado que é esperado, não acima,
do esperado, mas que é esperado, você acabou de ficar redondinho numa função. Naquele momento, você está respondendo ao seu empregador com o salário que ele te paga. Naquele momento, você está desempenhando a sua função como ele esperava que você desempenhasse. Porque é muito comum a pessoa chegar, por exemplo, vou chutar aqui, tá? Ela ganhando R$ 1.500 para desempenhar uma função. Essa é a sua função, essa é a sua atribuição. Aí leva 3, 4, 6 meses para aquela pessoa aprender todo o processo. Quando ela domina o processo, ela pede um aumento. Totalmente errado. Você acabou de chegar no nível que o teu empregador te contratou para ser. Agora que ele vai começar a colher os frutos de investir em você por meses, para que você chegasse àquele momento desenvolvido e pronto para desempenhar a sua função. Para a gente é muito básico isso, mas para vocês não é. Para vocês não é. E aí vem aquela conversa, né? Ah, poxa, estou sendo explorado. Será que está sendo explorado? Né? Você sabe quanto custa manter alguém com carteira assinada hoje no Brasil? Você tem noção de quanto custa isso? Ou você acha que a empresa é assim, é uma razão social, é um CNPJ que fica no limbo, né? É uma coisa assim, que dá dinheiro sozinha. Então, quando você chegar nesse nível de começar a entregar aquilo que o teu empregador esperava que você entregasse, aí você pode começar a fazer além daquilo que você foi contratado para fazer. Ok? Lembrando aqui esse texto que nós lemos, de Colossenses 3, lá no versículo 22 em diante, empregados, façam o que for dito por seus patrões. Não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. Lembrem-se que, no fim das contas, o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. O empregado mal-humorado que só faz trabalho de má qualidade terá de prestar contas. Ser um seguidor de Jesus não cobre um serviço mal feito de vocês. Então, Paulo escrevendo aos Colossenses, quase 2000 anos atrás, você vê que a nossa geração hoje reflete isso tão claramente, tão nitidamente, né? Ele escrevendo para um povo que convivia com escravos. Convivia com escravos. Então, tenha essa maturidade, essa hombridade de reconhecer que você chegou num lugar novo, que você tem que aprender. E que você precisa entregar um resultado que é esperado de você. Não queira já mudar o lugar de trabalho. Não queira mudar aquela empresa. Não queira mudar as coisas como são ali. Você não foi contratado para isso. Agora, se você foi contratado para mudar o setor, aí é diferente. Eu preciso que alguém aqui mude as coisas como estão aqui. Aí é diferente. A menos que você ouça isso, primeiro, faça a sua obrigação, faça o seu dever. O combinado com o seu patrão. Honre o seu patrão. Honre seu empregador. Respeite. Não passe por cima. Não queira entregar um serviço do seu jeito, que você acha que vai ser melhor do seu jeito. Você não sabe por que o seu patrão está pedindo aquilo especificamente. Você não sabe. A sua ideia pode ser melhor para você, não para os clientes do seu patrão. É uma coisa muito simples. Reconheça que você é um aprendiz, haja como um aprendiz. Pergunte, questione, você está ali para aprender também, você está ali para ser formado. Uma das coisas que a gente fala nesse mercado de trabalho é que existe um risco enorme em capacitar alguém que você contrata, porque essa pessoa ela pode pegar esse conhecimento e simplesmente dar um vaza, ela vai para outra empresa. Esse risco é muito grande. Mas o risco de não capacitar, ele é muito maior. Então veja que existe uma iniciativa, um interesse em capacitar melhor quem trabalha para a gente, mas a gente precisa reconhecer que eu preciso me sujeitar àquilo que meu patrão está me pedindo para fazer, em Cristo. Não sei que seu patrão te peça para pecar, te peça para ofender a Deus, para fazer uma loucura, que é muito pouco provável, né? Convenhamos. A gente vai conversando. Já falamos bastante hoje.